Fala pessoal, seja muito bem-vindo no canal Pensando as Escrituras. Chegamos no estudo 12 da série Teologia para Todos e hoje falaremos sobre a inspiração da Bíblia. Antes de irmos para o estudo, eu quero convidar você a deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade que é postada aqui diariamente. Todos os dias temos devocionais 6 horas da manhã e toda terça e sexta, 18 horas, temos algum conteúdo teológico para edificar a sua fé. Dito isso, vamos para o vídeo de hoje. O que é inspiração bíblica? O que queremos dizer quando afirmamos que os autores bíblicos foram inspirados pelo Espírito Santo para escreverem a palavra de Deus? Hoje em dia as pessoas dizem que um compositor foi inspirado para escrever a letra de uma canção, ou ainda que um pintor foi inspirado para pintar uma obra-prima, mas não é nesse sentido o conceito teológico de inspiração bíblica. A inspiração bíblica diz respeito à influência sobrenatural do Espírito Santo sobre alguns homens que foram separados por Deus para uma tarefa específica. Esses homens escreveram toda a vontade revelada de Deus e fizeram isso de maneira inerrante e suficiente. Isso nos leva para o próximo ponto do nosso estudo, as características da inspiração bíblica. A inspiração bíblica, primeiro, foi plenária. Isso quer dizer que toda a Escritura é plenamente inspirada por Deus, ou seja, um livro da Bíblia não é mais inspirado do que o outro livro da Bíblia. Gênesis, por exemplo, é tão inspirado por Deus quanto o Evangelho de Mateus. E mais do que isso, a inspiração plenária significa que a Bíblia é verdadeira em todos os assuntos que foram registrados. Ela é verdadeira em matéria de ciência, história, biologia e assim por diante, e não apenas em assuntos relacionados à fé. Mas a inspiração bíblica, pessoal, também foi dinâmica. Isso quer dizer que Deus preservou a personalidade e o estilo de cada escritor bíblico. As características pessoais de cada um deles podem ser percebidas em seus escritos. O estilo literário do historiador Lucas, por exemplo, é diferente do estilo do apóstolo João. Isso prova ainda mais a origem sobrenatural das Escrituras. Deus não anulou as características pessoais dos autores bíblicos e, mesmo assim, todos eles registraram aquilo que Deus queria que fosse registrado. Terceiro, a inspiração bíblica também foi verbal. Isso quer dizer que cada sentença, cada palavra, cada tempo verbal também foram inspirados por Deus. Não somente a ideia do texto foi inspirada, mas as palavras específicas que Deus escolheu para revelar os seus pensamentos também foram inspiradas. O salmista disse que as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. E quarto, a inspiração bíblica também foi sobrenatural. Deus usou homens pecadores para escreverem a Bíblia, mas a Bíblia não foi originada neles, e sim no Senhor. Isso quer dizer que quando lemos um salmo de Davi, por exemplo, temos que olhar para além de Davi. Davi colocou o salmo por escrito, mas o salmo foi revelado e entregue por Deus a Davi. Então, toda vez que você for ler a Bíblia, tenha isso em mente. Deus está falando com você através dos autores humanos. Isso nos leva para o próximo ponto do nosso estudo, o papel dos escritores sagrados nos registros bíblicos. Os autores da Bíblia, em certo sentido, foram passivos em sua tarefa. Eles não interferiram na ação de Deus quando Deus revelou as suas palavras para eles. Eles foram carregados, conduzidos pelo Espírito Santo. Mesmo sendo homens pecadores, os autores bíblicos não escreveram nenhum pensamento pecaminoso. Eles reproduziram com exatidão os pensamentos perfeitos de Deus. Nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Além do papel passivo, os autores bíblicos também desempenharam um papel ativo no registro da revelação. Isso quer dizer que eles não atuaram como se eles fossem robôs programados. Deus também não ditou as palavras no ouvido de cada um deles. Como já foi dito aqui, as características pessoais dos autores bíblicos não foram anuladas pela inspiração do Espírito Santo. Eles escreveram a partir de suas experiências, de seu conhecimento intelectual, de suas pesquisas e assim por diante. Todavia, o produto final que eles escreveram foi a revelação perfeita de Deus. Diante desse fato, chegamos à conclusão de que a Bíblia possui a autoridade do próprio Deus, porque ela é a palavra de Deus. E quanto a nós?
A Bíblia ocupa que lugar em nossa vida? As nossas decisões são norteadas pela Palavra de Deus? Aquilo que pensamos a respeito da vida como um todo está fundamentado na Bíblia Sagrada? Se a nossa vida não for conduzida segundo os preceitos das Escrituras, só colheremos problemas. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e tenha sido edificado através desse conteúdo. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima!